Se por um lado a agressividade é mal vista pelas pessoas em geral, por outro ela é de certa forma também incentivada na nossa sociedade. Isto é, a agressividade associada a comportamentos de hostilidade, cólera, frieza e insensibilidade não são bem aceitos e tendem a ser punidos. No entanto, comportamentos de agressividade, quando associados ao espírito de iniciativa, coragem e ambição, são valorizados e incentivados, sobretudo porque a nossa cultura favorece a competitividade. Por isso, podemos dizer que a agressividade nem sempre é associada a mau comportamento ou a comportamento antissocial ou delinquente. Por exemplo, se formos um responsável de vendas, gostaríamos de possuir uma equipa de vendedores agressivos. E todos os pais ficariam orgulhosos, certamente, de ouvir o seu filho ou filha descritos enquanto um atleta competitivo e agressivo. Mas será que a agressividade, em termos gerais, nasce connosco? Ou ela é aprendida através da convivência com os outros em sociedade? Inicialmente, a agressividade era pensada apenas enquanto uma característica inata, ou seja, nascia connosco. O seu objetivo era o da nossa sobrevivência, permitindo-nos manter a nossa segurança. Por este ponto de vista, a agressividade parecia ser apenas configurada em termos genéticos e fisiológicos, sobre os quais não tínhamos o menor controle. A agressividade era ativada por certos estímulos que desencadeavam as respostas agressivas. Porém, ao longo do tempo, a investigação foi abandonando esta visão determinista do comportamento humano, concentrando-se na hipótese de que os comportamentos agressivos podem ser aprendidos em sociedade. Segundo esta teoria, ao longo do nosso processo de desenvolvimento, vamos observando os comportamentos agressivos e adotando-os enquanto respostas possíveis a utilizar na interação com os outros. Se conseguirmos antecipar consequências positivas da utilização da agressividade, isso vai motivar-nos a utilizá-la. Mas, por outro lado, se antevirmos consequências negativas, isso fará com que a maioria das pessoas iniba os comportamentos agressivos. Esta é uma teoria mais otimista no que respeita à mudança de comportamentos considerados errados, uma vez que, ao serem aprendidos, os comportamentos agressivos podem também ser desaprendidos. Apesar de ser bastante aceito pelos investigadores da área da agressividade que a aprendizagem tem um papel muito importante na adoção destes comportamentos, ela não explica toda a variância, a extensão e intensidade da agressividade. E também não consegue prever quem utilizará estes comportamentos. Assim, é importante olharmos para o comportamento agressivo enquanto resultado de uma variedade de fatores, que incluem os biológicos, as influências sociais, como por exemplo a violência transmitida pelos meios de comunicação social e internet, o contexto social, como os exemplos que aprendemos junto dos nossos amigos e família, e até aspectos individuais, como certos traços de personalidade, bem como algumas doenças ou perturbações psicopatológicas, como demências ou esquizofrenia. Desta forma, não podemos dizer que a agressividade nasce connosco, e muito menos se estamos predeterminados desde o nosso nascimento a ser pessoas agressivas ou não. O comportamento humano é muito complexo, flexível e variável, e o seu estudo deve ter sempre por base esta ideia. Se gostou do nosso vídeo, clique no botão gostei. Pode também partilhar ou deixar um comentário. Se quiser ver mais vídeos, pode ainda subscrever o nosso canal. Até ao próximo vídeo.